Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. Hoje aqui com a gente o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. O senador está no primeiro mandato e é integrante de uma das comissões mais importantes do Senado Federal, a de Constituição e Justiça. Senador, seja bem-vindo ao JR Entrevista. Muito obrigado, Thiago. Um grande prazer estar aqui na Record, falando no JR Entrevistas. E estamos prontos aí para responder e fazer todos os esclarecimentos para a população. Bom, vamos começar falando sobre a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar os atos violentos do dia 8 de janeiro. O senhor acha que essa comissão vai ter capacidade de entregar para a gente uma importante contribuição? Ou o senhor acha que, por ser uma comissão política, as investigações vão ser prejudicadas? Olha, ela foi recém-instalada, então é um pouco prematuro para nós podermos antever um resultado. Eu estou na comissão. Qual que é o meu objetivo? Esclarecer o 8 de janeiro. Como é que aquilo foi possível e o que aconteceu ali? Foi de fato uma tentativa de golpe ou foi um momento de um certo delírio coletivo? Por que o governo, que já havia sido empossado, o governo Lula, não conseguiu impedir aqueles fatos? Se houve ali uma negligência, se houve uma intenção de deixar as coisas acontecerem? Eu não estou afirmando nada disso, entendeu? Tanto que pode chegar à conclusão de que o governo fez tudo o que poderia fazer para evitar. E também o que é essencialmente importante, Thiago, para mim, é nós verificarmos o que aconteceu depois. Como que aquilo foi investigado. E buscar também individualizar as responsabilidades. Há muita reclamação de uma falta de diferenciação entre manifestantes e quem realizou as invasões e realizou depredação. Claro que invasão e depredação de prédios públicos é inaceitável e as pessoas têm que ser responsabilizadas. Mas vamos distinguir as situações. Como que o senhor acompanha as narrativas hoje? Tem muita gente que fala que foram manifestações violentas, principalmente os partidos da esquerda falam que foi uma tentativa de golpe. Qual que é a opinião do senhor? Eu fico um pouco preocupado quando eu vejo manifestações de algumas pessoas até da CPMI já cravando uma posição ou outra. Particularmente, eu entendo que nós temos aqui que fazer as investigações, colher os dados, colher as informações, porque o que está faltando um pouco hoje é nós temos todas as informações. Precisamos ter cópia das denúncias, precisamos ter cópia das gravações, precisamos ver os atos que foram praticados pelas autoridades na referida data, para daí chegar a alguma conclusão. No fundo, o que a população brasileira merece é verdade, é o esclarecimento. Ninguém quer dizer que aqueles atos foram aceitáveis. Pelo contrário, devem ser repudiados. Mas um esclarecimento completo é necessário. Posso te dar um exemplo, Thiago? Quando teve o 11 de setembro lá nos Estados Unidos, aquele acontecimento terrível, e aqui não estou querendo fazer uma comparação, aquilo foi muito pior do que o 8 de janeiro, mas quando teve o 11 de setembro, houve sim investigação no Congresso para verificar não só quem eram os responsáveis pelo ato, para investigar, mas também porque as agências de investigação norte-americanas, de inteligência, a CIA, o FBI, essas agências, não preveram e não evitaram o acontecimento. E são investigações que estão aí até hoje. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar sobre o afastamento do juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara de Curitiba, que o senhor comandou por bastante tempo. Como que o senhor viu o afastamento dele por parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região? Bem, isso compete ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas o senhor deu algumas opiniões, né? Não, a gente foi sabe uma que medida... ele é um desafeto do senhor, por exemplo. Não, eu, na verdade, nunca tive nenhum problema pessoal com ele. Ele, na verdade, vinha fazendo algumas decisões bastante extravagantes e volta e meia nas decisões ele fazia críticas ofensivas ao trabalho que foi feito na Lava Jato. Mas eu não levo essas questões para o lado pessoal. Agora, foi uma medida necessária. Veja que um juiz que, segundo as apurações lá do TRF, faz uma ligação para um filho de desembargador fingindo ser uma terceira pessoa e fazendo ameaças veladas, e veja que não é porque é o filho do desembargador, que fosse para qualquer pessoa. No fundo, o que a gente tem aqui, os heróis do dia foram o filho do desembargador, que gravou, que recebeu o telefonema, e a pessoa que estava junto que fez a gravação. E foi feita a comunicação, isso foi apurado. Infelizmente, essa ligação, é triste falar isso do colega, porque eu não fico feliz com o infortúnio de ninguém, mas é triste falar isso, isso denota desequilíbrio emocional.
e não pode deixar um juiz cuidando de processos dessa importância, um juiz que tem esse nível de desequilíbrio. Com a saída dele, retoma a função a juíza Gabriela Hart. O senhor acha que ela vai ter capacidade aí de retomar o fôlego das investigações da Operação Lava Jato, que ainda estão lá na 13ª Vara? Olha, a juíza Gabriela, ela é extremamente competente, séria, valente. É uma juíza não só que se notabilizou por agir lá como uma juíza mulher forte nos processos. Muitas vezes o pessoal faz aquela... mulher não vai ter condições porque é fraca, não sei o quê, aquele estereótipo, aquele preconceito inaceitável. E ela mostrou o contrário, quando ela foi juíza da Lava Jato, que ela fez um excelente trabalho. E ela, inclusive, não se deixou intimidar por acusados poderosos que chegaram lá e tentaram intimidá-la como o atual presidente Lula. E, inclusive, ela, no momento, reagiu, né, com uma frase que até ficou um pouco célebre naquele momento, mas retrata uma mulher corajosa no exercício da função judicante. Então, ela tem plenas condições. Agora, não sei se ela vai querer ficar na 13ª Vara, na Lava Jato, já que o que a gente está vendo hoje em dia, Tiago, vamos ser sinceros, é uma caçada a juízes e promotores que combatem a corrupção. Seja que ainda exercem a função, ou seja que deixaram a função e foram, por exemplo, a atividade política, como foi o caso do deputado Deltan. Então, o senhor já está até um pouco antecipando a minha próxima pergunta sobre a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol, né, deputado eleito Deltan Dallagnol, por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o senhor tem uma visão de que é uma perseguição política? Não, na verdade, a minha posição é a seguinte: eu respeito o tribunal, tomaram uma decisão controvertida, particularmente, na minha opinião, erraram na interpretação. Em que ponto a controvérsia, na opinião do senhor? Olha, a lei é clara que, pedindo a renúncia no curso de um processo administrativo disciplinar, se fica inelegível pela aplicação da ficha limpa. É a mesma coisa que um parlamentar renunciar durante o trâmite de um processo no Comitê de Ética, ou um presidente da República renunciar no curso de um processo de impeachment. No entanto, o tribunal fez uma interpretação de que, no caso do Deltan, ele renunciou quando não havia nenhum processo administrativo disciplinar, mas eles fizeram uma interpretação de que ele tinha uma intenção de fugir a um futuro processo disciplinar. A gente respeita o TSE e as instituições, eu sou contra qualquer espécie de ofensa pessoal a qualquer ministro ou a qualquer instituição, mas aqui isso gera uma baita insegurança jurídica, inclusive para os parlamentares, que, por exemplo, um parlamentar hoje que pode estar sujeito a um processo no Conselho de Ética amanhã, se ele renunciar antes da instauração do processo, vai se construir essa interpretação. Será que ele queria fugir e deve ficar inelegível? E veja, quando você planta um precedente, não é aplicável apenas o Deltan, pode ser aplicado daqui a 10 anos, 5 anos. No caso ali, o TSE entendeu que apenas a apresentação da denúncia já era suficiente. Não, na verdade não tinha nada. Não tinha aberto o processo, não tinha aberto, denúncia. Tinha um procedimento de averiguações preliminares, isso. Mas existe um momento formal no qual se abre o processo administrativo disciplinar. E quando você precisa ter fatos objetivos, você precisa ter um marco temporal, isso dá segurança. Quando você foge disso para uma análise subjetiva da intenção, né, além de estar contrariando a letra da lei, você joga num terreno de insegurança. Né? Porque, claro, isso foi um processo, uma situação muito específica relacionada a processo lá no Ministério Público. Mas a lógica do precedente pode, no futuro, ser utilizada em outras circunstâncias, por TRS dos estados, por outras formações do TSE. Então, a meu ver, não foi uma decisão correta do ponto de vista da interpretação e ela gera insegurança. E, veja, independentemente se a pessoa gosta ou não do Deltan Dallagnol, ele foi eleito por 344 mil paranaenses que mereciam ter o seu voto ali melhor atendido, respeitado, considerado por essa decisão judicial. Bom, o senhor também tem processos, né, na Justiça Eleitoral. Um deles é movido pelo Partido Liberal, maior partido de oposição do Valdemar Costa Neto e do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor teme também ter o mandato cassado? Não, eu tenho segurança que o direito e os fatos estão
ao meu lado nesse caso. São alegações estapafúrdias que, no fundo, foram feitas por maus perdedores. Mesmo no caso do PL, né, é a direção do partido local lá no estado do Paraná, o Paulo Martins e o Fernando Giacobo, que não se conformaram com o resultado da eleição que perderam, uma eleição justa, e inventaram um monte de mentira, um monte de bobagem. Tanto assim que o juiz que tem o processo, ele denegou liminarmente vários pedidos que haviam sido feitos porque eram absurdos. Então a gente está tranquilo, claro que a gente respeita a justiça e vamos aguardar os desdobramentos. O senhor veio do judiciário e agora está na política. O senhor entende que tem uma judicialização excessiva da política? Sim, eu sou obrigado a dizer isso. Eu fui juiz por 22 anos, respeito muito a magistratura e a justiça e, particularmente, eu vejo problemas quando o judiciário começa a interferir em políticas públicas para as quais, muitas vezes, ele não tem aquela capacidade, ou pelo menos aquela posição de dizer, olha, a minha decisão é melhor do que a do governo, ou a minha decisão é melhor do que a do parlamento. E, do outro lado, algumas funções que são básicas da magistratura acabam sendo negligenciadas. Por exemplo, há uma reclamação muito grande da impunidade. E não estou falando aqui apenas da corrupção, estou falando de outros crimes também. A impunidade para crimes de assassinato, impunidade para crimes de roubo, impunidade para crime organizado. E o judiciário tem falhado realmente, embora tenha na judicatura, o pessoal dedicado, mas tem falhado na implementação da lei para esses casos. Então, por que ficar interferindo em áreas que é ainda mais controversa? Por exemplo, o judiciário julgar, avaliar uma determinada política econômica. Taxa de juros para determinados rendimentos, para determinados investimentos. Eu acho que essa não é a província do judiciário e eu digo isso com absoluto respeito, porque eu tenho boa relação, inclusive com vários ministros do Supremo Tribunal Federal. E é uma culpa de todos nós também que provocamos a justiça. Bom, a gente agora tem uma pergunta da repórter Gabriela Coelho do R7, portal R7. Vamos ver aqui no telão. Olá, senadora. Minha pergunta é sobre o ministro Gilmar Mendes. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma denúncia no Supremo contra o senhor sobre um suposto vídeo que o senhor teria dito que Gilmar Mendes vende habeas corpus. A sua defesa pediu o arquivamento da ação. Aqui no JR Entrevista, o ministro Gilmar Mendes disse que não sabe se tem pena ou horror do senhor. Qual a sua avaliação sobre essa situação? Olha, pergunta difícil, hein? Ele falou aqui no programa. Eu não tenho nenhum problema pessoal com o ministro Gilmar Mendes, não tenho nenhuma obsessão. Eu sempre tratei com respeito o Supremo Tribunal Federal e seus ministros. Infelizmente, o ministro Gilmar, quando tem dado entrevistas em vários locais, eu não sei por qual motivo, ele tem algum desentendimento pessoal e tem sido ofensivo. Mas eu não quero entrar num bate-boca com o ministro Supremo, não tenho o menor interesse. Eu fui eleito senador, pelo Paraná, para apresentar meus projetos, para construir políticas públicas importantes que a gente está fazendo. Por exemplo, a gente tem um projeto importantíssimo que deve ser votado na próxima semana, já foi aprovado na Comissão de Segurança e vai ser votado na CCJ, que é a ampliação do Banco Nacional de DNA, que tem um potencial enorme para resolver crimes graves no Brasil. Tem o projeto que eu apresentei agora, que é um projeto de recompensa e proteção a informantes do mercado de ações e de empresas, que eu tenho chamado Projeto das Lojas Americanas. Então, eu não tenho tempo para ficar em briguinhas, não me interessa isso. Eu lamento que isso tenha ocorrido. Em relação a essa denúncia, eu já me pronunciei. No fundo, o que existe ali, alguém gravou o vídeo, que eu não sei quem fez, e fez fragmentos do vídeo e divulgou nas redes sociais para me indispor com o Supremo Tribunal Federal. Ali não existe nenhuma acusação. O que existe, sim, ali, eu já falei publicamente, é que havia uma festa junina, e veja, o fato é de muito tempo atrás, uma festa junina, no qual tem aquela brincadeira da cadeia, né? Que se paga uma prenda para ser libertado. E alguém fez um comentário, e eu fiz um comentário, uma brincadeira ali jocosa, sem qualquer ânimo de ofender ou fazer uma acusação específica contra o ministro Gilmar Mendes. Mas o mais importante, o verdadeiro vilão dessa história, Tiago, é quem gravou o vídeo, divulgou apenas um fragmento na rede social e na internet. Porque aquilo ali era apenas uma brincadeira de um momento ali, de um minuto. Claro que a gente lamenta, que é uma declaração infeliz, mas não é do meu interesse ficar brigando com o ministro Gilmar Mendes ou quem quer que seja. Agora, eu tenho orgulho do trabalho que eu fiz na Lava Jato e do trabalho que eu fiz
como ministro da Justiça. E esse mesmo nível de trabalho eu quero imprimir no meu mandato como senador. Bom, antes da próxima pergunta, só dar um recado aqui. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Bom, já que o senhor estava falando também da atuação como senador, né? Durante a última pergunta o senhor comentou. Como que está o trabalho do senhor, principalmente numa bandeira que vem de bastante tempo, sobre a prisão após a segunda instância? Como que está o trabalho do senhor nessa área específica? Bem, Tiago, quando eu assumi lá o mandato do Senado, o pessoal dizia, o Moro vai ficar isolado no parlamento, não vai ter espaço. Olha, a gente aprovou um projeto recentemente que criminaliza o planejamento de atentados pelo crime organizado contra agentes da lei, que é um projeto que a gente fez na esteira da descoberta daquele plano do PCC de sequestrar mim e gente da minha família, sabe Deus lá qual foi o motivo. A gente aprovou na Comissão de Segurança esse banco de DNA. A gente apresentou esse projeto das lojas americanas. Apresentamos também um projeto para ampliar o confisco de bens de traficante de drogas. Temos nos pronunciado no Congresso sobre diversos temas. Em relação ao projeto da segunda instância, eu requeri o desarquivamento de um projeto que era do senador Lazier Martins, que tinha sido aprovado na CCJ, então isso é importante, porque já foi aprovado na CCJ. Nós conseguimos as 27 assinaturas de senadores para desarquivá-los e estamos esperando o melhor momento político para apresentá-los. Porque, assim, não é simbolismo, eu quero ver se eu consigo aprovar esse projeto. O desarquivamento é um passo importante, mas o passo mais importante vem adiante. Mas nós temos que esperar o melhor momento político. Bom, o senhor acabou falando de dois temas muito relevantes na última resposta do senhor. Primeiro, vamos por ordem, né? O senhor falou sobre a questão dos pares, né? Dos outros senadores, né? O senhor teria uma série de dificuldades de convivência com os outros parlamentares. Não, eu não tenho, na verdade. Não, isso é o que se diz, né? Se dizia, mas se dizia muito justamente porque o senhor investigou, né? Muitos políticos e tudo mais. Como que é na realidade? Você fala muito isso, mas na realidade, o senhor tem dificuldade de relacionamento? O senhor vê essa dificuldade? Você vê esse afastamento dos outros políticos com relação ao senhor no Congresso Nacional? Não tem acontecido. A relação tem sido absolutamente cordial. E assim, eu cumpri o meu papel como juiz da Lava Jato. Como juiz da Lava Jato, a gente simplesmente chegava os casos nas nossas mãos, pela polícia ou pelo Ministério Público, e nós tomávamos a decisão que era necessária. Então, se fala muito lá da condenação do presidente Lula, mas nós também condenamos o Eduardo Cunha, que era considerado algoz da Dilma, principalmente. Da Dilma. Fala-se muito lá do José Dirceu, mas nós condenamos também o Sérgio Cabral. Aí as pessoas que foram presas, condenadas à Lava Jato, ou pagou suborno ou recebeu suborno. E minhas decisões foram mantidas pelo Tribunal da Quarta Região, pelo STJ. Depois houve uma mudança nos tribunais, principalmente no STF, que levou a várias revisões de decisões, sem que jamais o STF tenha dito que qualquer deles era inocente. Agora, eu fui eleito senador. Meu papel não é mais de juiz. Meu papel como senador é aprovar projetos relevantes para a população, seja projetos meus, seja projetos de outros senadores. Então, o meu foco é esse exatamente. E a relação tem sido tranquila, cordial com os outros senadores. Um ou outro que tem um pouco reservas, né? Que talvez não consegue superar o momento passado, mas em geral tem sido boas. Porque também esse é um ponto, Tiago, que a gente tem que destacar. Se a gente não olhar para o presente, se a gente não olhar para o futuro e ficar tratando o passado numa espécie de vingança ou revanche, e a meu ver tem sido esse o grande erro do governo Lula, que está mais preocupado em revanche, e aqui não é só Lava Jato, é desfazer a reforma do Temer, desfazer a reforma do governo Bolsonaro, não construir para o futuro, falta apresentação de projeto. O grande erro tem sido esse. E eu lá no Senado, eu não vou na tribuna falar sobre triplex, sobre sítio de Atibaia. Não que isso não seja importante, mas isso faz parte do passado e a gente tem que construir para o futuro. Bom, infelizmente, nosso tempo no primeiro bloco acabou, mas a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar da relação do senador Sérgio Moro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Continue com a gente.
Estamos de volta com JR Entrevista. Aqui com a gente o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. Senador, vamos falar rapidamente sobre o projeto que ficou conhecido, né, como das fake news. Foi aprovado no Senado, estava na Câmara a discussão, chegou a se aprovar a urgência, mas agora deu uma esfriada. Qual que é a opinião do senhor sobre o projeto? Ele censura ou não? Censura. Da forma como ele foi colocado, ele não é um projeto bom. De regulação das redes sociais é um assunto delicado, controvertido. Eu sou favorável à regulação. Por exemplo, não pode ter ameaça, não pode ter incitação à violência, não pode ter pornografia infanto-juvenil em rede social, por exemplo. O que é crime, Facebook. O que é crime não só nas redes sociais. Né? Agora, quando se começa a discutir fake news, vai gerar um monte de controvérsia. E o grande problema do projeto, é que a gente tem que ser franco, não adianta tapar o sol com a peneira, o governo queria criar um órgão vinculado ao governo, e o projeto não dizia como seria esse órgão, um órgão censor. Imagina daí um órgão vinculado ao governo decidindo, esse post aqui não pode, então tem que cortar. Vamos falar da controvérsia lá entre Ucrânia e Rússia. Na verdade, nenhuma controvérsia. A Rússia invadiu a Ucrânia, a Rússia é culpada pela guerra. Na visão do presidente Lula, que ele já falou várias vezes, a Ucrânia também é culpada pela guerra. Então, é essa a verdade que vai ter que estar lá na internet? Então, não pode atribuir, e aqui não é o governo Lula, não pode atribuir a qualquer governo um poder de censura, quer sobre as redes sociais, quer sobre a imprensa, em relação a conteúdo de informação. Em relação à ameaça, incitação à violência, é outra história. Agora, o projeto, meteram o pé pelas mãos, respeitosamente, quando aceleraram e colocaram lá uma urgência para deliberar algo que nem tinha passado pelas comissões. Então, esse assunto tem que ser tratado com muita cautela. Eu me manifestei contra, claro que o projeto estava na Câmara, não no Senado. Espero que seja possível até pensar numa regulação de outros aspectos da internet, das redes sociais, por exemplo, tem uma questão pertinente, que é o jornalismo, se conteúdo, deve ser, né, ou não remunerado pelo conteúdo, que é uma discussão legítima, mas também é uma discussão polêmica. Mas não pode ser feita com assodamento, como estava se pretendendo fazer. Vamos mudar de assunto, para o nosso último bloco é rápido. Como está a relação do senhor com esse presidente Jair Bolsonaro? Vocês tiveram um rompimento durante o governo, mas depois na campanha eleitoral estavam próximos novamente. Como que está agora? Olha, eu apoiei o presidente Bolsonaro no segundo turno. O adversário era o Lula, então não tenho como apoiar um governo Lula. Eu até disse na época, será uma tragédia moral e econômica para o Brasil. E é o que a gente está vendo acontecer, infelizmente. Por isso que eu estou na oposição. Então, eu apoiei ele naquele momento, né? E agora, mas eu não retomei um contato lá muito próximo, um respeito, né? O ex-presidente. Acho que o governo teve méritos importantes, o governo Bolsonaro, mas também falhou em outros aspectos. Ainda assim, muito melhor do que o atual governo Lula. Bom, a gente só tem um minuto. O senhor se arrepende de ter deixado a magistratura e ter vindo para a política? Não, essa é uma pergunta recorrente, né? Eu acho que eu fiz o meu papel na magistratura. Depois fui para o Ministério da Justiça com um programa de endurecer a segurança pública, de melhorar o combate ao crime organizado. Acabou tendo esse desentendimento e eu saí do governo. Então, na verdade, as circunstâncias da vida me levaram ao mandato do Senado. Não estava nos meus planos originários. Tanto assim que eu dizia, não era esse o meu plano, e não era mesmo. Só que os fatos acabaram sendo determinantes. A gente está acabando. 2026, senador Sérgio Moro vai ser candidato à presidência da República, sim ou não? Não. Eu estou focado em realizar o meu mandato como senador. Existem várias outras pessoas aí que podem se apresentar como candidatos. E eu acho que também faz mal ao país nós discutirmos 2026 e 2023. Muito obrigado, senador. JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Obrigado também pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.